Vamos dar sequência hoje, no capítulo 1 ainda de Filipenses, só que nós vamos falar hoje do 12 ao 18. Deixa eu trazer aqui meus mementos, minha bibliografia. Não vai ser um vasto material igual ao do Murilo. O Murilo trouxe 15 livros, 12 tratados internacionais, 13 concílios que houveram, e assim, o livro nosso, livro de apoio, esse livro muito bom do pastor Leonardo Sarrium, Alegria no Senhor, Bíblia e as vozes elocubrantes da minha cabeça. Boas referências aqui, irmãos. Eu tenho certeza que nosso Deus está aqui conosco, o Espírito Santo há de nos ajudar. Hebreus. Vamos lá, então. Amados, então do 12 ao 18, vai ser a continuação aqui. Quero fazer a leitura aqui com os irmãos e nós passaremos aí versículo a versículo. A prisão de Paulo, ela vai contribuir aqui para o avanço do Evangelho. Irmãos, quero que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço do Evangelho, a tal ponto de ficar claro a toda a guarda pretoriana e para todos os demais que é por Cristo que estou na prisão. E animados pelas minhas prisões, a maior parte dos irmãos no Senhor tem muito mais coragem para falar sem medo a palavra de Deus. É verdade que alguns pregam Cristo até mesmo por inveja e discórdia, mas outros o fazem com boas intenções. E estes o fazem por amor, sabendo que fui posto aqui para a defesa do Evangelho. Mas aqueles que anunciam Cristo por discórdia, não com sinceridade, pensando que assim podem aumentar o sofrimento das minhas prisões, perdão, eu li no contexto errado, tá? No jeito errado. Mas aqueles anunciam Cristo por discórdia, não com sinceridade, pensando que assim podem aumentar o sofrimento das minhas prisões. Mas que importa? De qualquer forma, contanto que Cristo seja anunciado, quer por pretexto, quer não, alegro-me. Com isso, e sim, sempre me alegrarei. Então, aqui, queridos, em complemento ao que já foi dito, ao que foi falado, a aula anterior, nós entendemos perfeitamente que a carta de Filipenses, ela não é uma carta voltada à alegria. Eu sempre tive esse entendimento, sabe? Que era uma carta voltada à alegria, mas não, ela é uma carta direcionada aos cristãos ali da igreja de Filipos, para que eles compreendam que independentemente das circunstâncias, independente do momento, da situação, da dificuldade, passe o que passarmos, sofra o que sofremos, se for por Cristo, se for para benefício do Evangelho, vai valer a pena, irmãos. Vai valer a pena porque vai contribuir para o engrandecimento do Evangelho. E aí, logo de início, Paulo vai dar uma tesourada naqueles que pensavam que ele estava ali como um coitado, sofrendo, padecendo. Por quê? Porque a vida cristã, de verdade, ela nos leva a uma percepção um pouco diferente, nos dá uma cosmovisão, uma visão de mundo, uma direção, uma interpretação de mundo diferente do que tínhamos antes do encontro transformador com Cristo e com a sua palavra. Ninguém que nasceu de novo verdadeiramente continua com a mesma mentalidade, continua com o mesmo modo de pensar, continua com o mesmo modo de agir, continua com os mesmos atos, porque passa por uma profunda transformação. Tudo mesmo, irmãos, vai mudar radicalmente. É o que a gente chama de metanoia, né? Não é isso? Me perdoa, me corrijam aqui se eu cometer algum equívoco. Mas tudo vai mudar radicalmente. Nós precisamos compreender que quando a gente adentra na palavra, se entrega a Cristo, tudo precisa mudar. E a gente inicia a leitura do versículo 12, e a gente precisa ter essa ótica para compreender, para entender o que Paulo estava querendo dizer, a fim de que a gente possa ter em mente
que a carta não é direcionada para termos alegria. Não, alegria, se alegre, não. Não é esse o contexto. E a gente vai entender aqui, nesse trecho, o que ele está querendo aqui evidenciar. Tá? Mas, em suma, o que Paulo vai trazer para a gente, e é um dos apontamentos que eu faço aqui, trazido até desses livros que nós lemos, pode ser resumido da seguinte forma: o que vocês acham que é perda, na verdade é ganho. O que vocês acham que é fraqueza, na verdade é força. Quando acham que estou desanimado, na verdade, estou renovado no Senhor. Quando acham que o mundo está indo de mal a pior, afirmo que tudo está debaixo do grande projeto do Senhor. E eu quero te dizer, amado, amada, que em nenhum momento o Senhor perde o controle da situação. Nossa, vamos orar para que Deus assuma o controle disso aí, irmãos. Espera lá, Deus nunca perdeu o controle da situação. Deus nunca perdeu. Talvez é você que não confia, você que não entrega, mas o nosso Deus nunca perdeu o controle de nenhuma situação, na minha e na sua vida. Tá? E nós vamos estudar aqui também que Paulo tinha esse perfeito entendimento. Vamos para o versículo 12, e eu trouxe aqui para o nosso estudo a versão da NVI, tá? A nova versão internacional, para a gente poder compreender. O 12 diz o seguinte: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Pois bem, então quando ele diz aqui, quero que saibam, Paulo está dizendo assim, irmãos, prestem atenção nessa verdade que eu vou dizer para vocês. Paulo então vai focar a sua palavra, a sua atenção nas consequências da pregação do Evangelho. Vai focar então os seus olhos nisso. Todo aquele holofote da possível tristeza que ele estava ali passando, sofrendo, que poderiam pensar que ele estivesse, não, ele vai voltar aqui nisso. Irmãos, entendam, tudo aquilo que me aconteceu, tem contribuído para o progresso do Evangelho. O foco não é em torno das suas prisões, o foco não é em torno das perseguições que sofreu, não é em torno das chibatadas que levou, não é em torno do naufrágio que ele sofreu, não é em torno de nada, mas ele está focando num propósito maior, que é o crescimento do Evangelho aconteceu por conta de tudo isso que me aconteceu. E aí, quando a gente começa a entender esse trecho aqui, ele não se concentra em falar do sofrimento que ele estava passando, ele não se concentra em falar, eu estou preso injustamente, olha, porque Roma, ele tem sido um governo muito injusto comigo, porque não tem acusação formal, verdadeiramente, não passou pela apreciação do Ministério Público, não houve direito à ampla defesa, não houve nada, estou cerceado de tudo. Não, irmãos, eles não focam nisso, tá? Em nenhum momento ele considerou também, e isso é importante nós salientarmos aqui, que aquilo que ele estava passando era por conta da fúria de Satanás sobre a sua vida. É claro que ele tinha plena convicção que a todo momento o inimigo tenta o derrubar, tenta o tragar, mas em nenhum momento ele dá ênfase ao diabo, a Satanás e as suas obras. E às vezes a gente padece por alguma coisa, está sofrendo uma luta, uma perseguição, a gente já fala que é o cão, e tudo a gente bota a culpa no cão. Não é, pastor Daniel? Aí a gente bota no cão, e o cão não fez nada disso. O cão está aí, claro, ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Porém, às vezes, são situações que o Senhor permite na nossa vida, para que cresçamos, para que possamos amadurecer, para que possamos caminhar em fé, para que possamos confiar mais nele. E às vezes a gente atribui isso aí à obra do inimigo, e quer orar, quer jejuar, quer fazer campanha de tantos dias, porque quer subir ao monte, quer falar com o Murilo. Murilo tem a solução para mim. Não, às vezes não, irmãos. O negócio é nós nos colocarmos na posição e entender que tudo está debaixo das mãos do Senhor. Não eram somente as cadeias que ele estava passando agora ali.
todo o sofrimento anterior, como nós bem falamos aqui, estavam contribuindo sim também para o proveito do Evangelho. E olha só, quando ele fala que estavam contribuindo para o crescimento do Evangelho, a palavra que Paulo usa para progresso do Evangelho é prócope. É prócope que fala? Eu não sou o letrado no grego, mas a gente tenta entender um pouquinho, né? Mas, em suma, significando o quê? O avanço de um exército, de uma expedição, tá? Significa também, veio do substantivo, significa também derrubar de antemão, se aplica também ao corte de árvore e toda a remoção de impedimentos. Então era isso que Paulo estava dizendo. Aquilo que vocês estavam julgando, estão pensando que foi ruim para mim, tudo isso aí está contribuindo para o progresso do Evangelho. O Evangelho está avançando, está caminhando, todo impedimento está caindo, e cara, está sendo fantástico. E era isso que Paulo estava dizendo. Esse termo também era muito utilizado nas questões náuticas. Por quê? Quando os navegadores venciam as ondas dos mares revoltos, era mais ou menos assim que eles diziam: apesar de enfrentarmos um mar revolto, nós progredimos, avançamos em nossa viagem. Então, assim, irmãos, as prisões de Paulo contribuíram para o avanço do Evangelho, estavam muito longe de parar esse avanço. Pelo contrário, a palavra estava avançando mais e mais. A palavra estava progredindo. Com suas prisões, olha só, caminhos foram abertos. Com suas prisões, a palavra chegou em locais que ele nem imaginaria. Com suas prisões, situações foram ocorrendo para que as boas novas de Jesus Cristo fossem propagadas. E assim, o que parecia um caminho de pedras, espinhoso, na verdade tornou-se uma via pavimentada para o progresso do Evangelho. E é isso que Deus faz às vezes. Pega as situações difíceis, e por isso que a gente, como cristão, precisa pensar 10.000 vezes antes de pensar em reclamar. Pensa 10 vezes antes de pensar em reclamar. Porque se nós olharmos na ótica de Paulo, todas as situações na sua e na minha vida, se elas contribuíram para o avanço do Evangelho, mas me causou um prejuízo financeiro, irmãos, contribuiu para o avanço do Evangelho, é o que está certo. Então tá bom, tá tudo bem. Deus vai te sustentar, Deus vai te capacitar, você vai reconquistar de novo, mas se contribuiu para o avanço do Evangelho, tá ótimo. E aqui eu faço uma observação em relação ao avanço do Evangelho, porque o Evangelho, ele precisa realmente avançar nos locais mais longínquos, nos rincões, né? A palavra de Isaías 6:8 pergunta lá, o Senhor perguntando para o profeta: quem enviarei? Quem há de ir pregar? Né? E Isaías diz: eis-me aqui. E a gente adora essa palavra. Não, eis-me aqui, Pai, eis-me aqui, faça a tua vontade. Mas a gente romantiza muito essa passagem e esquece de que isso aqui, analisando Filipenses, custou caro demais para Paulo. Imagine você privado da sua liberdade, sendo vigiado 24 horas. E não era Big Brother não, que tinha tudo não. Era uma prisão, em que realmente as condições eram adversas, não devia ser o dos melhores tratamentos, né? Mas, talvez não é isso que nós imaginaríamos. Sabendo que tudo que sofreria, tudo que ele iria padecer por amor ao Evangelho, mesmo assim ele deixou palavras aqui citados anteriormente, né? Que tudo contribuiu para o avanço do Evangelho. O que nós precisamos talvez entender, e eu faço aqui só uma aplicação prática, é que a igreja realmente precisa entrar nos lugares que anteriormente a gente julgava como do inimigo, né? Anos 90, 80... não, que a TV é do cão, porque a Coca-Cola do diabo. Sabe esses locais aí que você nem imagina? A igreja precisa entrar
O evangelho precisa ser pregado também nesses locais. E às vezes o Senhor cria situações que podem nos levar a locais que nós nem imaginemos, que nós nunca sonhamos. Podem nos conduzir a pessoas que vão ser alcançadas. A igreja foi realmente feita para invadir esse sistema, para tomar conta da política, da saúde, da educação, para entrar na polícia, na advocacia, na magistratura, para tudo, irmãos. Porque a gente precisa realmente adentrar nesse mar. Só que o problema é quando a gente pensa que, não, se a gente entrar muito nisso aí, não esquecer do nosso mundinho aqui, ó, de 4 paredes, de igreja aqui, né? E esquece do termo eclésia, né? Eclésia. Mas, enfim, a gente pode pensar que, não, a igreja não pode se envolver com essas coisas, porque senão o barco vai afundar. Olha, o barco só afunda realmente se a água entrar. E se a água entra, o negócio não é voltar para trás, para o cais, né? Para a beira. O negócio é tirar a água de dentro. A gente precisa entrar dentro da política, sim. Mas eu não acho. E o nosso pastor, né, te amo por isso, viu, pastor? Nenhum político veio fazer uso da tribuna aqui. Mas nós recebemos bem, se vier. Nós recebemos bem. O tratamos como irmão, se ele for irmão. Né? Nenhum foi lá, né, Nervos? Usou da tribuna também. Porque a gente não pode misturar as coisas. Mas nós temos que adentrar a política, nós temos que adentrar todos os locais para que o evangelho seja propagado. Aí onde que eu quero chegar, irmãos? Tudo que acontece na nossa vida, os locais que Deus nos leva, as situações mais embaraçosas que tenham sido, nós precisamos perguntar qual que foi o proveito que o evangelho teve disso. Qual que foi o proveito? Houve crescimento, houve progresso do evangelho? A pergunta jamais deve ser feita colocando as nossas prioridades em primeiro plano, e sim as prioridades de crescimento do evangelho. E essa é a beleza e o poder do evangelho. Paulo afirma assim: eu louvo a Deus porque as minhas cadeias, isso é parafraseando um outro autor, tá? Eu louvo a Deus porque as minhas cadeias estão servindo para que seja proclamada essa mensagem única, exclusiva, transformadora, salvadora, que irrompe no tempo e adentra a eternidade. E por essa razão eu me alegro, pela razão do progresso do evangelho, nos locais que ele não imaginava. E é por isso a alegria dele que se fundamenta. Vamos para o versículo 13? Como resultado, entrega a benção que Deus me deu. Não. Quer reter a benção aí, irmão? Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. Olha só, aí nós podemos perguntar, né? Fazer uma primeira pergunta. Mas como que o evangelho estava avançando? Isso aí está em vermelho aí no material que eu mandei para vocês. E a primeira resposta está aqui, no versículo 13. Por quê? A primeira resposta encontra-se no fato de que o evangelho estava sendo pregado na guarda pretoriana. Então, Paulo vai deixar claro para a gente que a prisão dele facilitou com que o evangelho, as boas novas de Cristo, fosse pregado junto à tropa de elite do imperador. E a gente viu no versículo anterior que as prisões de Paulo têm promovido o evangelho. Ele deixou de se queixar, mas preferiu consagrá-las para proveito da obra de Deus. Então Paulo foi colocado sobre os cuidados dessa guarda pretoriana, que nada mais era, irmãos, que a tropa especializada do imperador. Ela cuidava do imperador, da família real e das coisas ali do palácio. Dizem alguns
historiadores que era composta de 9 a 12 mil integrantes. Era uma tropa até grande. E era a tropa mais fiel ao imperador. Mas por quê? Um dos motivos era os seus altos salários. Então, aí fica tranquilo, né, de ser leal ao imperador, né? Você já está falando mal de mim ali. Depois eu vou descobrir o que é. Irmãos, era um grupo de soldados que dificilmente, eu até coloquei em vermelho ali, dificilmente seria alcançado pelo anúncio do evangelho se Paulo não tivesse preso, tá? Por quê? E aí, a prisão de Paulo, em vez de ser um martírio, em vez de ser uma tortura, na verdade se tornou um púlpito de pregação ali dentro dos cuidados da guarda pretoriana. Você imagina, cada turno de serviço, seja de 6, seja de 8, seja de 12 horas, cada soldado que ia ali recebia aquela boa nova de Jesus Cristo, recebia aquela verdade do Evangelho sobre a sua vida, e isso perdurou durante 2 anos, irmãos. É impossível alguém não se converter, alguém não ser alcançado, porque a palavra ela tem esse poder de transformar, de libertar, de renovar. Jesus disse que vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, e a palavra tem esse poder de ser uma água que corre dentro da nossa vida, e que nos limpa, que nos sara. É a palavra que ela tem o poder de nos transformar, de nos modificar, irmãos. É só a palavra. O homem não tem, o Daniel aqui não tem, o pastor não tem, mas a palavra tem o poder de transformar a nossa vida. Você acha, então, que esses homens da guarda pretoriana, é claro que não os 12 mil ou 9 mil, mas muitos deles, com certeza, foram alcançados pelo poder do Evangelho, pela palavra de Jesus Cristo. É claro. E aí depois, mais para frente, Paulo vai dizer ali que o motivo pelo qual estava preso também era conhecido por todos, tá? Por todos ali. E por isso que aqui eu defendo a ideia, fazendo uma aplicação, que a igreja foi chamada para adentrar locais de difícil acesso, realmente. Presídios, instituições, política. Sabe, a gente tem que ir com o barco do Evangelho, mas esse barco não pode começar a entrar água dentro dele. Não vai afundar. E se começar a entrar água, a gente tem que tirar. A gente não pode retroceder, tem que tirar. Tem que tirar, porque às vezes a gente acaba, sabe, se enveredando ali com coisas, a igreja acaba se misturando com coisas que não precisam, né, coisas que o Senhor não nos chamou. Então a gente precisa tirar a água, para que a gente navegue tranquilamente, a gente possa propagar ali o Evangelho. E eu falo assim, muito tranquilamente, que há uma dificuldade de inserção da palavra de Deus em tropas mais especializadas, em tropas que realmente são consideradas aí de elite. No meio militar já é difícil. Por quê? Porque grande parte dos militares são um pouco mais fechados, resistentes a qualquer outra doutrina, outra palavra que estão acostumados. Tá? E a prisão de Paulo ali foi fundamental, irmãos. Imagine quantos ali não conseguiram ser alcançados, foram alcançados e conseguiram alcançar outros. Então a proporção disso aí foi imensa. Tá? Então, trazendo até uma aplicação prática para a nossa vida, o escritor aqui ele fala para a gente, parafraseando Paulo, né? Por causa da minha prisão, conseguimos entrar no grupo mais fechado do exército. Vejam que bênção. De qual outro modo poderíamos levar o evangelho à guarda pretoriana? Agora estou preso, posso dizer a eles, vocês sabiam que Jesus Cristo é Senhor de todas as coisas? E assim eles entregariam a vida a Cristo Jesus. E ele, quando se refere a todos os demais membros do palácio, é uma conotação clara.
que ele não pregou só para a guarda pretoriana, ele pregou para autoridades militares e civis ali também, que trabalhavam dentro do palácio. Tá? Então, entendo como a prisão de Paulo alcançou pessoas, alcançou camadas altas da sociedade, que talvez se ele tivesse livre, ele não conseguiria ali pregar. Versículo 14, diz o seguinte para nós: e a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Aí a gente fez a pergunta no começo aqui: como o evangelho estava avançando? A primeira resposta está aqui, encontra-se no fato de que a palavra estava sendo pregada dentro da guarda pretoriana, dentro do palácio. Tá? Não só a guarda pretoriana, mas todos os membros ali, autoridades civis e militares. A segunda resposta é que, está aqui no versículo 14, é que a igreja ficou estimulada a pregar o evangelho, ao saber que Paulo, mesmo preso, continuava a ter amor pelo evangelho e a encarar sua prisão com outros olhos, como uma oportunidade de proclamar o evangelho. E fica claro para a gente ali, que as prisões de Paulo influenciaram os crentes de Roma. Aí eles começaram a se movimentar, começaram a ter aquele despertamento: a gente precisa pregar, porque Paulo está preso, a gente precisa levar o evangelho, a gente precisa fazer alguma coisa. Só que muitos se engajaram nesse trabalho da pregação, só que também houve uma divisão motivacional. Uma motivação, Paulo vai dizer que alguns pregaram por porfia, outros por inveja, outros pensando que ia trazer uma pena maior para mim no dia do julgamento, enfim. As cadeias de Paulo foram realmente uma propagação do evangelho para a igreja de Roma. E na igreja geral, assim como na igreja de Roma, todos devem se empenhar na pregação da palavra. Não são somente os líderes. A palavra, a propagação do evangelho não deve ficar só com os líderes, com aqueles que estão realmente ministrando ali. Nós não podemos ficar acanhados de testemunhar que Cristo Jesus, Ele é Senhor de tudo e de todos, que realmente a gente não pode ficar com medo de desagradar um ou outro ao comentar das verdades do evangelho, porque o evangelho modificou a minha vida, como ele muda a vida das pessoas. Enfim, irmãos, nós temos que assumir posturas como cristãos, como servos do Senhor, onde quer que estivermos. Tá? E a motivação da igreja de Filipos ali, internamente, espiritualmente, não era a prisão de Paulo, mas sim do Senhor. Por quê? Porque só Ele pode colocar essa chama no nosso coração, essa chama ardente de anunciar as boas novas. E o resultado disso, eles estavam anunciando a palavra com maior determinação e destemor, ou seja, eles estavam se empenhando mais e sem medo de falar a verdade de Cristo, sem medo de dizer o quanto que Jesus Cristo mudava a vida deles, o quanto Jesus Cristo veio fazer aqui na terra, qual era a obra de salvação de Cristo Jesus aqui na terra. E logo os irmãos estavam falando, o que os irmãos estavam falando não provinha deles, mas provinha do Espírito Santo de Deus. Era Ele quem estava incentivando. O que os irmãos pregavam não era heresia, era a mensagem de Cristo. E mais para frente a gente vai ver um pouquinho melhor. Versículo 15. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Aí a gente começa a clarear para a gente que nem todos ali estavam com uma boa intenção, com motivações certas na pregação do evangelho. E eu falo assim, irmãos, todos nós temos um espaço na obra do Senhor. Todos nós temos. Todos nós temos a nossa parcela de contribuição. A ministração, a pregação das boas novas, ela não fica a cargo só do pastor da igreja, ela não fica a cargo só de um, de outro.
Todos nós temos o nosso espaço. Talvez o local que eu não alcanço na pregação do Evangelho, né, a Isa alcança, e onde ela chega, onde ela vai, o que ela fala, eu não vou conseguir ter a mesma autoridade ali, porque ela está pregando no círculo de vivência dela, de convivência dela, assim também como o Murilo, o Nilmar, talvez eles ministrando com outras pessoas, no convívio deles, eu não terei a mesma autoridade que eles têm ali para propagar o Evangelho. Então todos nós temos o nosso espaço no reino, temos o nosso espaço para contribuir com as boas novas de Jesus Cristo. Todos nós, então, eu não entendo porque alguns ainda, né, hoje, sentem essa inveja porque o ministério de fulano ou de ciclano está avançando. Bom, mas é isso. Senão a gente perde muito tempo para começar a falar de algumas coisas. E é por isso que a gente citou no começo, que a igreja ela precisa ocupar as mais diversas camadas, os locais os rincões mais distantes, as camadas altas da sociedade, locais que talvez seja difícil o alcance, nós temos que chegar lá com a mensagem do Evangelho, porque o Evangelho é o único que tem esse poder de transformar, e cada um aqui foi chamado para algo em específico. Cada um de nós temos a nossa chamada, e Paulo tinha dele, irmão. Paulo tinha dele. Imagina a oportunidade que ele teve. É igual alguém diz que vai ficar preso dentro aqui no estado de São Paulo, vamos dizer assim, dentro do Palácio dos Bandeirantes. Eu estou preso aqui dentro do estado. Onde que você está preso? Dentro do Palácio dos Bandeirantes. Olha que oportunidade. Você pregar para a polícia ali, você pegar para secretários de estado, para você pregar para o próprio governador. Era mais ou menos isso, onde Paulo estava preso, num local repleto de autoridades. E aqui também a gente vai encontrar o terceiro motivo pelo qual a gente entende como o Evangelho estava avançando. Então, com o mesmo coração alegre, Paulo expõe a terceira resposta ao questionamento. Até o grupo que o perseguia estava sendo usado para proclamar o Evangelho. Agora vamos correr para a gente terminar os 3 últimos versículos e a gente vai entrar num ponto meio capcioso aqui, meio polêmico. Tá? Adoro. 16. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. 17. Aqueles pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado. Por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me. Pode dar um glória aí, irmão? Glória, amém. E aí é importante nós falarmos desses 3 versículos de maneira conjunta. Eu trouxe aqui primeiro uma ilustração do pastor Hernandes, que ele vai dizer para a gente aqui sobre o apóstolo Paulo. Ele vai dizer, Paulo não só pregou a verdade, como também desbaratou as heresias. Não só ergueu a bandeira do Evangelho, como também combateu os falsos ensinos. Esse é o primeiro ponto para a gente começar a entender essa parte aqui. E aí alguns vão entender, interpretar o versículo 18 de uma maneira assim, de qualquer forma que for pregado o Evangelho, o importante é que ele seja pregado. Não importa o motivo, não importa o método. Isso que é afirmado pelo apóstolo Paulo. Verdadeiramente é isso, irmãos? A pergunta então que eu faço é, então eles anunciavam de qualquer maneira, sem se preocupar com a verdade do Evangelho, e mesmo assim o apóstolo Paulo estava feliz? Por óbvio que não. E não é essa a interpretação que nós devemos ter desse trecho. Paulo jamais teria se alegrado se eles estivessem pregando heresias. Jamais.
Paulo ele combateu de forma muito efetiva a pregação do evangelho com a verdade, levantando a bandeira da verdade. E aí, dentro desse contexto, também, pastor Augusto Nicodemos, em sua obra, ele vai trazer para a gente o seguinte: quando os judeus acusavam Paulo, eram convocados diante das autoridades romanas para explicar estas acusações que traziam contra ele. Eles diziam alguma coisa parecida com isto. Olha só, abro aspas novamente. Senhor juiz, este homem Paulo vem espalhando por todo lugar que esse Jesus de Nazaré é filho de Deus, nasceu de uma virgem, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. E que está sentado à direita de Deus, tem se tornado Senhor de tudo e de todos. Diz também que este Senhor, olha só, perdoa e salva todos aqueles que creem nele, sem as obras da lei. Como pode isso? Senhor juiz, isso é um ataque direto ao imperador, pois somente César é Senhor. Este homem é digno de morte. Então entendam o contexto em que Paulo está dizendo esse versículo, principalmente no versículo 18. Ele estava dizendo em um contexto de acusação que ele estava sofrendo. Ele estava sendo prisioneiro, prestes a ser julgado. Ele era um sistema totalmente, irmãos, inquisitivo, né? Vamos dizer a verdade. Pouco importava o que Paulo iria dizer ali para sua defesa. Não era uma justiça hoje em que é representada por aquela figura da pessoa que está vendada, né, com os olhos vendados, e tem a balança na mão e vê para onde que vai pesar. Mas não era essa figura. A figura era do imperador. O que ele decidiu, está decidido. E pronto. E quando o evangelho estava sendo pregado por essas pessoas, mesmo com intenções, motivações erradas, eles tinham que pregar a verdade do evangelho. Por quê? Porque só a verdade do evangelho, sem heresia, sem falsidade, sem distorcer, é que confrontava o império e o imperador. Por quê? Dizer que Jesus Cristo é Senhor de tudo e de todos, confrontava quem? César, confrontava o imperador. Dizer que Jesus veio para trazer a paz verdadeira, porque ele é o príncipe da paz, como diz em Isaías, confrontava quem? Aquela paz romana, aquela falsa paz, aquela pax, que diziam que só o império poderia trazer. Então, era exatamente isso que Paulo estava querendo passar, deixando claro que ele não estava preocupado naquele momento com o motivo com que os irmãos estavam propagando ali, que estavam pregando o evangelho. Por quê? Porque por mais que alguns julgavam, entendam, aqueles irmãos que pregavam por qualquer outro motivo que não verdadeiro, eles queriam pregar para quê? Para acrescentar aflições nas prisões de Paulo, porque assim a gente prega a palavra e incrementa todas essas acusações que tem contra Paulo lá, e mais testemunhas vão chegar diante do juiz e vão dizer isso, vão dizer aquilo, para acrescentar realmente aflições. Era isso que Paulo estava dizendo. Pouco importa o número de pessoas que venham aqui mais me acusar por causa do evangelho, pouco importa. O importante é que a palavra estava sendo pregada, e glória a Deus, e aleluia por isso. Irmãos, era esse o contexto. Mesmo que aumentasse o rol de acusações, de acusadores, o evangelho estava sendo pregado. E essa alegria de Paulo vem do fato de que Jesus Cristo estava sendo engrandecido. Por isso que é importante nós entendermos o contexto aqui, tá bom? Em nenhum momento Paulo estava dizendo, deixa eles pregar de qualquer maneira, de qualquer jeito, de qualquer forma, falando isso, aquilo, sentindo uma falsa revelação. Isso, não é isso, irmãos. O texto precisa ser entendido no seu contexto. E eu falo mais, não é porque essas pessoas estavam pregando Cristo, pregando as boas novas, que eles são ministros verdadeiros do evangelho, né? Vamos dizer aqui, que se uma pessoa dessa está pregando aí por inveja, por porfia, querendo acrescentar aflições nas prisões de Paulo, você acha que um cara desse vai vir pregar aqui? O pastor Cacá vai chamar ele?
O pastor Everson vai chamar para pregar? Não dá. Então, não eram verdadeiros ministros do Evangelho. Meu Deus, por que eu... Olha, eu trouxe João Calvino, nem para trazer um Armínio, né? Para falar. João Calvino vai trazer o seguinte, ó. Esses que proclamam ao Cristo por inveja ou por porfia não são ministros do Evangelho. Paulo era muito zeloso com a qualidade doutrinária da proclamação do Evangelho. Há um contexto no qual esses textos se situam. E aí, Paulo prefere não se delongar muito a essas questões, a essas motivações. Por quê? Não era o reino de Paulo que estava sendo pregado. Estava sendo construído, era o reino de Deus. Não, os propósitos do Evangelho não eram para alavancar o ministério de Paulo. É sim o reino de Deus. O foco não era Paulo, era o reino de Deus. O Evangelho deve exaltar a Cristo e não o pregador. O Evangelho deve propagar a figura de Cristo e não a rede social do pregador. O Evangelho deve anunciar as verdades bíblicas e não qualquer tipo de lacração. O Evangelho deve moldar o meu ser, o meu caráter, e não ser adaptado às minhas verdades. O Evangelho me coloca como escravo e não como Cristo, como fazedor das minhas vontades. O Evangelho me fala claramente que uma vez que eu conheço essa verdade, eu tenho que viver como Paulo. Não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Amém?